Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje nós vamos falar de tudo que aconteceu nesse GP da Turquia 2021 aí de Fórmula 1, tá bom? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes de falar da corrida, vamos tecer apenas alguns destaques aí do que aconteceu no final de semana. A Red Bull veio com uma pintura nova em homenagem à Honda, sua fabricante de motor, homenageando a Honda aí que está saindo da Fórmula 1, pelo menos de forma oficial. E é uma pintura branca em homenagem ao primeiro ingresso da Honda na Fórmula 1 nos anos 60. Então ficou muito bonita a pintura, né? Pelo menos eu achei que ficou muito bonita. E a Red Bull então correu esse final de semana na Turquia com essa nova pintura branca em homenagem à Honda. Seguindo, Carlos Sainz trocou os componentes de motor e iria largar no final do grid no GP da Turquia. E também Lewis Hamilton trocou apenas um componente da unidade de motor e sofreu uma punição de 10 posições no grid. Todos esses dois pilotos sofreram punições aí por troca de componentes de motor e eu havia falado isso no vídeo de segunda-feira passada, né, do que esperar para o GP da Turquia, que eu acreditava tanto que o Carlos Sainz, tanto que o Lewis Hamilton trocaria aí unidade de motor. Então, para quem assistiu, para quem acompanhou o vídeo da semana passada, viu que eu já havia falado isso e se confirmou durante o final de semana. Vamos agora fazer umas breves considerações do que aconteceu no Qualify. Lembrando que o Qualify aconteceu assim com uma pista molhada, com uma leve garoa que teve na Turquia. No entanto, todos os pilotos optaram por ir para a pista com pneus slicks. E logo no Q1, o que me chamou muito a atenção foi o Mazepin. O Mazepin conseguiu no Q1 ficar 3 segundos atrás do seu próprio companheiro de equipe Mick Schumacher. Este, por sua vez, teve sua melhor classificação na Fórmula 1, um 14º lugar. Mas o que eu questiono é se o Mazepin realmente merece estar na Fórmula 1. Lembrando que no GP da Rússia, logo no Q1 ele ficou 7 segundos atrás do primeiro colocado. E agora no GP da Turquia ele fica 3 segundos atrás do seu próprio companheiro de equipe. Demonstra que talvez ele não tenha talento para estar na Fórmula 1. Um outro destaque que eu queria abordar do Q1 foi justamente Daniel Ricciardo, que a gente vinha elogiando o Daniel Ricciardo, que ele havia melhorado seu desempenho, mas o Daniel Ricciardo não conseguiu sequer passar para o Q2. Ele pegou uma 16ª posição, muito ruim para quem está aí a bordo de uma McLaren. Então o Daniel Ricciardo é um destaque muito negativo aí no Q1, não conseguindo colocar seu carro no Q2. Já no Q2, um destaque que eu queria ressaltar é o Tsunoda, porque como eu disse, embora a pista estivesse molhada, os carros optaram por pneus slicks. Então todos os carros no Q2 optaram por uma estratégia de ir com pneus médios, ou seja, de faixa amarela. E apenas Mick Schumacher e Tsunoda optaram por pneus macios, de faixa vermelha. Lembrando que para o Mick Schumacher isso é plenamente razoável, porque ele está com o pior carro do grid, que é a Haas. Mas para o Tsunoda, mesmo com pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, ele conseguiu ficar atrás do seu companheiro de equipe Gasly, que estavam com pneus amarelos, né? Pneus médios. Então é um destaque muito negativo aí para o Tsunoda, que mesmo com pneus bem mais rápidos, não conseguiu sequer ficar à frente do seu companheiro de equipe, o Pierre Gasly, que estava de médios. Um outro diz, aí nós tivemos o Q3 com a pole position do Lewis Hamilton. Lembrando que o Lewis Hamilton foi o mais rápido no treino classificatório. Então a pole position foi de Lewis Hamilton, embora quem largou na pole foi Valtteri Bottas, porque Lewis Hamilton teria que cumprir a punição que eu falei anteriormente no vídeo aí, né? Então o Qualify se resumiu com uma volta mais rápida do Lewis Hamilton, mas quem iria largar na pole seria Valtteri Bottas. Pós-Qualify, nós descobrimos que Daniel Ricciardo, considerando esse treino muito classificatório muito ruim, que ele ficou em 16º, optou já por trocar todos os seus componentes de motor aí com um motor plenamente novo para o GP da Turquia, porque ele iria largar em 16º mesmo, então ele foi para o fim do grid. E aí aproveitou, sofreu a punição e trocou todos os componentes de motor. E agora, feitas essas breves considerações aí sobre o Qualify, vamos falar do que aconteceu na corrida.
não foi lá a melhor corrida do campeonato. Mas nós temos que entender que tanto na Fórmula 1 quanto em qualquer esporte, nós vamos ter altos e baixos. Tem jogo de futebol ruim, tem jogo de basquete ruim, então também pode ter corridas ruins. Embora eu não acredito que foi uma corrida ruim. É porque nós estamos acostumados a ter corridas tão emocionantes aí no ano 2021 que essa corrida talvez ficou um pouquinho abaixo da expectativa que a gente havia colocado. Mas vamos lá. A pista estava molhada, muito úmida e também parecia que havia uma leve garoa lá na Turquia. Então todos os pilotos optaram por pneus intermediários, ou seja, de faixa verde. Então todos os pilotos largaram de faixa verde. Lembrando que neste ano o asfalto da Turquia ajudou, não teve aquele óleo que teve no ano de 2020, então qualquer derrapagem ou escapada dos pilotos foi por questão de perícia na direção mesmo e não pelo óleo na pista. Então o asfalto já estava bem mais abrasivo aí no ano de 2021. Mas vamos falar de alguns destaques da corrida, através de alguns pilotos, não de todos, viu gente? Vamos falar apenas de alguns pilotos aí que marcaram aí algum destaque na corrida, tá bom? Vamos começar falando do Valtteri Bottas. Valtteri Bottas foi o vencedor do GP da Turquia de 2021 da Fórmula 1. Fez uma corrida muito digna, administrou aí durante toda a corrida a primeira posição, fez uma largada impecável, uma largada muito boa. E depois ficou só administrando a primeira posição aí de forma tranquila, sem ameaças. Então foi uma corrida muito digna aí do Valtteri Bottas e mereceu a primeira colocação aí com louvor. Fez uma corridaça. Segundo lugar, Max Verstappen. Max Verstappen fez uma corrida solitária. Ele até falou isso na entrevista, que só faltava ele dormir, né? Uma corrida solitária, sem ameaças, mas esse segundo lugar para ele foi excelente para o campeonato de pilotos. Ele agora lidera o campeonato de pilotos, colocando 6 pontos aí à frente de Lewis Hamilton, que é o segundo colocado no campeonato de pilotos. Então foi uma vitória aí para Max Verstappen essa segunda colocação, embora ele tivesse feito uma corrida solitária, né? Terceiro lugar, Sérgio Pérez. Esse sim fez uma corridaça e protagonizou o melhor momento da corrida. Na volta 34 e 35 ele travou uma disputa muito acirrada e limpa com Lewis Hamilton, ficando muitas vezes lado a lado, mas prevaleceu à frente, né? O Sérgio Pérez por dentro, Lewis Hamilton por fora, fazendo um verdadeiro espetáculo aí, essa tentativa de ultrapassagem de Lewis Hamilton, mas o Sérgio Pérez não cedeu e conseguiu aí ficar à frente do Lewis Hamilton, cumprindo muito bem a função de fiel escudeiro aí do Max Verstappen, né? Coisa que o Bottas não conseguiu fazer lá no GP da Rússia, que na volta 6 o Max Verstappen já havia ultrapassado o Valtteri Bottas. O Sérgio Pérez conseguiu fazer muito bem essa função de fiel escudeiro e segurou o Lewis Hamilton. Então foi o melhor momento da corrida aí e foi uma corridaça do Sérgio Pérez. Vamos falar agora do Charles Leclerc. Também fez uma corrida muito digna, chegando a cogitar com a equipe na volta 41 se poderia terminar a corrida apenas com um jogo de pneus, sem fazer a parada nos pitstops, né? Mas viu que era impossível, ele perdeu muito o ritmo de corrida ali e foi ultrapassado por Valtteri Bottas, que estava com pneus intermediários novos. Aí isso forçou ele a ir para o pit stop e viu que não tinha condições de terminar a corrida sem parar nos boxes. Mas foi um quarto lugar excelente aí para o Charles Leclerc e para a Ferrari, principalmente para o campeonato de construtores, aí, disputando essa terceira posição com a McLaren. Vamos falar agora do Hamilton. Fez uma corrida escalando o pelotão e conseguiu bons pontos para a Mercedes. Fez inúmeras ultrapassagens, algumas fáceis, outras mais difíceis, como foi o caso do Tsunoda, que vendeu cara a ultrapassagem para Lewis Hamilton, e travou a disputa mais linda da corrida aí na volta 34 e 35 com o Sérgio Pérez, conforme eu já havia falado. Eu tenho que fazer uma crítica com o Lewis Hamilton, porque na volta 42 a equipe o chamou para os boxes, porque ele estava perdendo o ritmo de corrida, chamou ele para os boxes para colocar pneus intermediários novos, e dessa vez ele recusou. Foi para os boxes apenas na volta 51. Então talvez o Lewis Hamilton conseguiria melhores tempos e talvez até uma melhor colocação se ele tivesse cumprido a ordem da equipe aí de ter ido para os boxes na volta 42 ou na volta 40, algo assim. Mas ele foi apenas na volta 51. Então essa é uma crítica que eu faço para o Lewis Hamilton, porque no GP da Rússia, que foi o último GP, né? Ele cumpriu a ordem da equipe e venceu a corrida. E dessa vez ele optou por não cumprir a ordem da equipe aí e foi perdendo muito ritmo de corrida. Talvez ele conseguisse
uma melhor classificação se ele tivesse cumprido as ordens de equipe e ido para os boxes mais cedo, colocar pneus intermediários novos. Vamos agora falar de Pierre Gasly. Conseguiu um excelente sexto lugar, mesmo sofrendo uma punição de 5 segundos logo na largada quando ele tocou em Alonso. Olha, na minha opinião, eu acreditei ali que foi um incidente de corrida, mas os comissários da Fórmula 1 resolveu dar a punição pro Alonso de 5 segundos, ele foi e cumpriu na parada dele nos boxes. Mas para mim foi um incidente de corrida. Agora vamos falar um pouquinho aí do Carlos Sainz. Fez uma corrida muito digna, largando em 19º, que eu falei da punição dele no início do vídeo, né? E veio escalando o pelotão, conseguiu ficar em 8º, trazendo 4 pontos para a Ferrari. Coisa que o Daniel Ricciardo não conseguiu fazer pela McLaren. E as equipes estão disputando aí o terceiro lugar de construtores. Então, esses 4 pontos do Carlos Sainz foi muito importante na briga aí do campeonato de construtores. Além disso, lembrando que a Ferrari ainda comprometeu a corrida do Carlos Sainz porque fez um pit stop muito lento para ele. Então isso prejudicou ainda mais a posição dele. Porque o pit stop da Ferrari para o Carlos Sainz foi muito lento. Mas ele conseguiu esses 4 pontos aí para a Ferrari, que foi uma corrida muito digna dele. Lembrando ainda que na votação popular da Fórmula 1 ele foi considerado o piloto do dia. Vamos falar agora de Fernando Alonso. Conseguiu uma excelente posição no Qualify, mas foi prejudicado na largada aí com esse toque do Gasly, que eu acabei de falar. Mas após isso, ele foi afoito em certo momento ali e tocou no Mick Schumacher. Chegou até depois da corrida pedir desculpas aí para o Mick Schumacher por esse toque. Mas isso lhe causou uma punição de 5 segundos, também que ele cumpriu na parada dos boxes. Após isso, o Fernando Alonso ficou bem apagado na corrida e não conseguiu um bom lugar aí na classificação geral. Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, na volta 38, ocasionou o momento mais engraçado da corrida, quando ele optou em colocar pneus slicks na pista ainda molhada e úmida. E aí ele conseguiu ficar apenas uma volta e já voltou para os boxes para colocar intermediários novos. Por quê? Ele fez aquela estratégia aí de bolão, de ganhar sozinho. Você colocar um placar que ninguém vai colocar, aí você ganha o bolão. Se você ganhar, você ganha sozinho. Foi o que ele quis fazer. Mas a estratégia se mostrou ruim, porque ele derrapou tanto na pista quanto também no pit lane, quase batendo o carro ali na entrada dos boxes. Porque a pista ainda estava muito úmida e os pneus slicks não eram o melhor para aquela condição de pista. Então ele ocasionou um período muito engraçado, ficou apenas uma volta na pista e já colocou intermediários novos. Como eu disse, eu acho que ele quis ganhar no bolão sozinho, mas não deu certo. Por fim, vamos falar aí do Mazepin. O Mazepin é lembrado na corrida apenas pela fechada que ele deu em Lewis Hamilton, sendo retardatário e quase prejudicando a corrida do Lewis. Né? Então o Mazepin fechou Lewis Hamilton ali, tinha bandeira azul, ele era retardatário e ele foi lembrado na corrida apenas por isso. Vamos falar agora do piloto do dia. Na votação popular da Fórmula 1, o piloto do dia foi o Carlos Sainz, embora não foi o meu voto. O meu voto foi em Valtteri Bottas, porque eu acreditei que o Valtteri Bottas, além da largada impecável, administrou durante toda a corrida a sua vitória, a primeira vitória dele em 2021, talvez a última na Fórmula 1, porque ele vai para a Alfa Romeo e que não vai proporcionar para ele vitórias, talvez, né, como equipe. Então, para mim, o piloto do dia foi Valtteri Bottas, mas respeito quem votou aí no Carlos Sainz e ele ganhou a votação popular. Volta mais rápida. Valtteri Bottas na última volta com pneus intermediários novos, né? 1:30.432. Agora vamos falar do resultado da corrida. Lá no GP da Turquia, como eu disse, nós tivemos como vencedor o Valtteri Bottas. Segundo lugar, Max Verstappen. Completando o pódio, Sérgio Pérez, aí, as Red Bulls, colocando seus 2 pilotos aí no pódio. Quarto lugar, Charles Leclerc. Quinto lugar, Lewis Hamilton. Sexto lugar, Pierre Gasly. Sétimo lugar, Lando Norris. Oitavo lugar para Carlos Sainz, o piloto do dia. Nono lugar, Lance Stroll. Décimo lugar, Esteban Ocon. 11º lugar, Antonio Giovinazzi. 12º lugar, Kimi Raikkonen. 13º lugar, Daniel Ricciardo. 14º lugar, Tsunoda. 15º lugar, George Russell.
16º lugar, Fernando Alonso. 17º lugar, Latifi. 18º lugar, Sebastian Vettel. 19º lugar, Mick Schumacher. E 20º lugar, Mazepin. Após o GP da Turquia, a classificação no campeonato de pilotos ficou assim. Agora temos um novo líder, Max Verstappen, com 262,5 pontos. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, com 256,5 pontos. Em terceiro lugar, Valtteri Bottas, com 177 pontos. Quarto lugar, Lando Norris, com 145 pontos. Quinto lugar, Sérgio Pérez, 135 pontos. Sexto lugar, Carlos Sainz, com 116,5 pontos. Sétimo lugar, Charles Leclerc, com 116 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo, com 95 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, com 74 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, com 58 pontos. 11º lugar, Esteban Ocon, com 46 pontos. 12º lugar, Sebastian Vettel, com 35 pontos. 13º lugar, Lance Stroll, com 26 pontos. 14º lugar, Yuki Tsunoda, com 18 pontos. 15º lugar, George Russell, com 16 pontos. 16º lugar, Latifi, com 7 pontos. 17º lugar, Kimi Raikkonen, com 6 pontos. 18º lugar, Antonio Giovinazzi, apenas com 1 pontinho. 19º lugar, Mick Schumacher, nenhum ponto. 20º lugar, Kubica, 0 pontos. E 21º lugar, Mazepin, também com 0 pontos. Agora vamos falar do Mundial de Construtores, após o GP da Turquia, como ficou. Em primeiro lugar, Mercedes se mantém na liderança com 433,5 pontos. Segundo lugar, Red Bull, 397,5 pontos. Terceiro lugar, McLaren com 240 pontos. Quarto lugar, vem a Ferrari com 232,5 pontos. Quinto lugar, Alpine com 104 pontos. Sexto lugar, AlphaTauri com 92 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin com 61 pontos. Oitavo lugar, Williams com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 7 pontos. Em décimo lugar, sem nenhum ponto, a Haas. Agora vamos analisar os palpites que eu dei aí na segunda-feira passada sobre o GP da Turquia. Lembrando que eu errei todos. Eu acreditei numa pole position de Max Verstappen. Vocês viram que eu errei, que foi o Lewis Hamilton, né? Embora Bottas tivesse largado aí na pole. Primeiro lugar da corrida eu coloquei o Hamilton, errei, que foi o Bottas. Segundo lugar eu coloquei o Bottas, errei também, porque foi Max Verstappen. Terceiro lugar eu coloquei o Lando Norris, errei também, porque foi o Sérgio Pérez. A volta mais rápida eu atribuí aí ao Verstappen, errei também, porque foi de Valtteri Bottas, conforme eu já falei anteriormente. Então eu errei todos os palpites para esse final de semana. Essa eu não vinguei não. Próximo GP dos Estados Unidos, daqui a 2 semanas, nos dias 22 a 24 de outubro, né? E nós também vamos fazer a prévia também e análise aí do GP dos Estados Unidos, daqui a 2 semanas, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje analisando o GP da Turquia de 2021 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Vai lá, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você não estiver nos acompanhando através de podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.